Lucas, no capítulo 23, versículo 26. E quando iam levando Jesus, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? Os irmãos podem tomar seus lugares. Às vezes a gente diz assim, eu tenho ouvido, nessas questões que têm surgido aí essa semana, a respeito de Israel, aí alguém diz assim: vamos orar por Israel, vamos orar por Israel. Sabe o que eu quero dizer, que eu diria? Comece a orar por você, ore por sua família, ore por seus filhos, faça que nem Jesus disse: não chore por mim, não chore por mim, chore por você, chore por seus filhos. Eu estou cumprindo essa situação, mas a sua hora também vai chegar. Então, por que isso? Agora os irmãos imaginam, por que tanto sofrimento, irmãos? Nenhum ser humano pode se livrar das dificuldades, das dores e das agonias que existem nesse mundo que está amaldiçoado por Deus. É isso que você tem que entender, que mesmo os crentes, importa que por muitas tribulações sejamos salvos. Eu fiquei horrorizado com algumas situações que a televisão comum não mostra ali em Israel, né? Quer dizer, pessoas sendo sequestradas, jovens, uma moça arrastada pelos cabelos, jogada ali. Irmãos, não só a vida dessa pessoa está destruída, a família dela está destruída, porque ela tem mãe, ela tem pai, ela tem tios, ela tem irmãos. Irmãos, acabou com a vida dessas pessoas. Melhor os que morreram. Os que morreram ficaram melhor do que aqueles que estão como refém deles, porque são assassinos, matam crianças no meio da rua, atiram, é o ódio tomando conta, e o mundo está destinado a isso, você sabe disso. Esse é o destino que aguarda a humanidade: dor, guerra, peste, fome, desgraça. E aí vai chegar um dia quando ele diz assim, é que Jesus mistura as coisas que ele está falando, que as pessoas começaram a dizer: cair sobre nós, outeiros. Vai chegar um tempo que as pessoas vão pedir para morrer. Você vê, a vida se tornará tão insuportável, e ela se torna tão insuportável que as pessoas dão cabo da sua vida, elas acabam com sua vida, porque a vida se torna um fardo difícil de levar. E muita gente acaba com sua própria vida, porque ele não encontra sentido na vida. Que sentido há na vida, meu Deus? Que sentido há em viver? Talvez uma pessoa que que tenha uma boa posição no mundo, que tenha muito dinheiro, ele se iluda com alguma coisa em algum momento, mas eles também sofrem, porque a morte não escolhe rico nem pobre. A morte não escolhe a situação social das pessoas, ela colhe qualquer um, né? E aí vem sequestro, uma pessoa muito rica, feliz, está tudo bem, daqui a pouco sequestra um filho, acabou com a vida dele também. Não tem empresa, não tem dinheiro, não tem nada, acabou com tudo. Agora, o que eu acho interessante, quem é a pessoa responsável, quem é o pivô de tudo isso? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus estava carregando a cruz, ele foi torturado, ele estava morrendo,
ele estava se arrastando, ele tinha sofrido tanto que não teve mais condições de levar a cruz. Então obrigaram alguém a levar, terminar aquele caminho para ele. E alguém chega para ele e diz assim, e as mulheres batiam no peito, e aí ele olha para elas assim: vocês estão chorando por mim? Chore por você, chore pelos seus filhos. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Por que ele está profetizando dor e desespero para aquelas pessoas e para os filhos deles? Porque, meus irmãos, aquele povo foi rebelde. Dali a 40 anos, a cidade de Jerusalém seria destruída. As pessoas seriam mortas, porque ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como as galinhas juntam seus pintinhos, vocês não quiseram. Então vocês hoje não me receberam. Agora comecem a chorar, porque a dor irá chegar, porque vocês não se converteram. E quem é o pivô de tudo aqui, meus irmãos? Por que Jesus está falando isso? Eu estou sofrendo, você vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Agora, por causa de quem e por quê? Por causa de Deus, que criou todas as coisas. Até o Filho dele, ele entregou à morte. Eu pergunto para você: se alguém te ofende, você pode dizer assim: olha, fulano me ofendeu, me xingou, ou fez uma maldade terrível contra mim. Você sabe a dificuldade que é perdoar uma pessoa. E outra vez, ou vou dizer mais para você: quanto mais correta, quanto mais direita, quanto mais inocente você for, maior a dificuldade de perdoar. Porque se alguém diz assim: ó, Ronaldo, alguém falou isso assim de ti, se eu sinto que eu tenho alguma culpa, eu vou dizer: deixa ele ir para lá, vou xingar também. Mas quanto menos você dever para aquela pessoa, mais irritado e você vai ficar, né? Quanto menos, porque você vai dizer: como é que você pode fazer isso? E ninguém pode ofender a Deus. Ninguém pode, meus irmãos, zombar de Deus que criou todas as coisas. A vida que você está vivendo, o fôlego de vida que você faz assim, ó, isso veio de Deus, isso pertence a Ele. E o mundo vai sofrer por causa disso, pelo desprezo que dá às coisas de Deus. Quem nós vemos sofrendo aqui é o Filho de Deus. Ele diz assim: eu estou sofrendo, eu estou carregando sobre mim os pecados de todos vocês. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, porque senão a sua hora também vai chegar. De um jeito ou de outro. Por quê? Porque Deus não perdoa. Porque Ele tem determinado um dia em que julgará todos os homens. Ele disse: um dia eu julgarei todos os homens. Trarei a julgamento todos eles e condenarei eles. Aí você diz assim: os cientistas vasculham o universo, as estrelas, e dizem: olha, isso aqui nasceu há tanto tempo, e não dão a Deus a honra e a glória que é devida a Ele. Então, um dia que o Senhor aparecer, Ele vai dizer: quer dizer que tu existe? Não, não existe, eu sou da uma imaginação do seu coração. Você sabe que o inferno é um lugar terrível, mas a Bíblia diz como é que o inferno nasceu. Está escrito no livro de Deuteronômio, tem 2 passagens, está dizendo assim: porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade. Num momento de grande ira, Deus ficou tão irado, que aquele fogo se acendeu, e nunca mais vai se apagar. E todos aqueles que pecaram contra Ele pagarão. E hoje você vê no mundo as coisas mais absurdas, o pecado contra a natureza que Deus criou, a natureza de Deus, se tornou, meus irmãos, quase uma obrigação
duas mulheres andarem juntas, dois homens andando juntos. A Bíblia diz que é digno de morte o que tal coisa pratica, porque ele pratica uma coisa que é contra a natureza do Criador. Meus irmãos, nós estamos fazendo a coisa mais certa do mundo, porque nós acreditamos em Deus e temos a certeza que um dia veremos Ele face a face. Você é filho de Deus, você ganhará um corpo igual ao de Jesus Cristo, semelhante a Jesus Cristo, um corpo não de carne, mas um corpo glorioso. Um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo que não sente tristeza. Você não perderá o seu sono nunca mais, a não sei se lá você vai dormir. Mas se você vai dormir, eu acho que não tem nem hora para acordar. Lá não haverá noite. Irmão, viver é tão bom. Viver é tão bom que uma criança, quando ela nasce, ela passa o tempo todo dormindo. À medida que ela vai crescendo, ela vai dormindo menos, vai é mais difícil, né? Quando o Natan tinha 2 aninhos, eu dava uma volta ali e ele dormia. Depois eu ia até Morungaba e ele não queria dormir mais. Ele voltava, não dava mais certo. E quando o camarada chega depois de 60 anos, ele se acorda às 5 horas da manhã, ele não consegue, porque a vida ele tem que viver. Ele tem que estar acordado para saber o que está acontecendo no mundo, porque a vida dele ficou mais curta, ele agora tem que viver mais, não pode ficar dormindo, senão não vê o que está acontecendo no mundo, não é? E as pessoas de idade, antes do galo cantar, já estão de pé. Por quê? Porque a vida vai se aproximando do fim e ela precisa viver mais. E é maravilhoso saber que Deus não dorme. Deve ser muito bom viver, não é? Estar vivo. Deus é a vida. O que você vai fazer com a sua vida? A vida que Deus te deu. Como pode você viver no mundo alienado do teu Criador, alienado do prazer de estar vivo? Ou então, nem vou dizer isso, né? Você dá um jeito na vida porque não encontra prazer. Você viu o que o Reginaldo falou, que ele está dizendo, vendo a igreja bonita? Porque os olhos é um dos 5 sentidos humanos, e coisa terrível é viver sem a visão. E ele fez uma cirurgia de catarata e teve uma complicaçãozinha, mas superou tudo. Muito feliz. Você já cansei de dizer isso, né? Você tem 2 mãos, tem 2 pés, aí você diz assim: ah, grande coisa, agradece a Deus, grande coisa ter 2 mãos e 2 pés. Pergunta para quem não tem. Pergunte para quem não tem como é viver sem uma mão, sem um pé, né? Pergunte. Agradeça a Deus, refugia-te, busca refúgio no Criador, busca refúgio. Essas coisas, elas não doem em nós porque elas parecem estar longe, mas amanhã elas estarão aqui, de uma maneira ou de outra. Você tem de Deus a promessa de morar numa cidade linda e maravilhosa. E eu digo para você uma coisa tão importante que eu falei na quarta-feira, que eu ia falar sobre a questão do perdão. Não despreze o perdão de Deus, porque esse perdão não é de graça. Não é a hora que você quer, é a hora que Deus te oferece. Porque assim como Deus escolhe, e eu digo para você, Deus escolhe o que existe de melhor no mundo. Você pode sentir e saber que você é o que existe de melhor no mundo, porque Deus não chama quem não presta. Você sabe que eu já tenho ensinado isso, e vou dizer isso para que você sinta o quanto você é valorizado por Deus. Quando Deus diz assim, eu vou salvar alguém, Ele vai sondar e diz assim, esse aqui vale a pena salvar. E eu tinha 2 horas para falar sobre isso, para explicar para você. Você sabe que quando Judas traiu Jesus, ele sabia quem ele era. Então quando ele sondou, ele disse assim, meu filho vai ter que ser traído, mas não pode ser traído por uma pessoa boa. Ele tem que achar alguém ruim, né? Ele diz assim, ó, esse camarada, esse Judas não vale nada, mas ele serve a um propósito meu. Vem, Judas, comigo. Viu só?
E sabe o que Jesus disse dele? Melhor seria para tal homem não haver nascido. Por quê? Porque era da responsabilidade de Judas ser o que ele era. Ele era mau porque ele queria ser mau. Não? Irmãos, tire da cabeça a síndrome da Gabriela. Síndrome da Gabriela. Sabe o que é o síndrome da Gabriela? É assim: eu nasci assim, eu sou mesmo assim e é assim que eu sou. Você não pode ser assim. Você tem que mudar. Você tem o direito. Você tem o direito de mudar. Eu nasci assim, eu sou assim. Não, isso é a síndrome da Gabriela. Você tem que mudar, dizer: não, eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero que Deus me coloque num lugar alto, para todos que olhar para mim vão ver a minha luz brilhando. É assim que você quer ser. Deus te chama para te transformar. Deus te chama para mudar a tua vida. Deus pega aquilo que é bom e faz melhor. Ou você pensa que todo mundo que bateu em Jesus foi perdoado? Não foi. Porque se você ler o Salmo 22, que era onde eu ia ler antes de eu pensar nessa passagem, porque eu, na verdade, fui direcionado para cá por causa dessas coisas, né? Filhas de Jerusalém, chore por você agora, chore por vocês. Mas eu ia ler o Salmo 22 e o 69, que são dois salmos do Messias, onde ele diz assim: o ajuntamento de malfeitores me rodeou. Cães me cercaram. Quer dizer, as pessoas que cercaram Jesus, um chegava com uma cana, um pedaço de pau e dava na cabeça dele. Outro chegava e dava um chute. Outro chegava e dava uma cuspida na cara de Jesus. Outro chegava e dava um soco. E nem todos eles foram perdoados. Por quê? Porque quando ele está dizendo, se você olhar na oração que ele faz, ele diz assim: Senhor, torne-se as suas mesas em laço, né? Dá-lhes, retribui a eles segundo a maldade que eles fizeram. Porque Jesus, meus irmãos, uma pessoa perversa, que ela é de natureza perversa, que ela nasce assim e quer continuar dessa maneira, ela só serve a esses propósitos. Deus não ia levar para o céu alguém que deu um soco no olho dele. Você foi perdoado, mas as pessoas que foram escolhidas para maltratar Jesus eram pessoas condenadas. E ainda Jesus fez uma oração por eles, quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Deus perdoou os que não sabiam o que estavam fazendo, né? E ali tem até um soldado que a gente imagina que foi salvo, quando que ele diz assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Talvez esse homem tenha sido salvo. Foi obrigado a fazer, mas quem tinha culpa ficou com a culpa. Pilatos, por exemplo, olha como Deus é bom. A mulher de Pilatos teve um sonho e disse: não te intrometas na vida desse justo, porque ele é um homem de Deus. Não faz, eu tive um sonho, eu sofri muito por causa dele. Então Deus provavelmente deu àquela mulher uma chance. É tipo da pessoa que tem aquela, né? E aí Pilatos diz assim: eu tenho poder para te soltar e para te condenar. Bom, se você tem poder para me soltar e para condenar, por que você decidiu condenar? Não é? Hipocrisia. Porque se você tem poder para me soltar e me condenar, mas você resolve me condenar, então você é culpado. Por quê? Porque você amou mais a glória do mundo, você amou mais o seu cargo, você amou o seu cargo. E quando lavou as mãos, não quer dizer nada. Ele deve, como eu já ouvi uma pregação, deve estar até hoje lá no inferno lavando mão, né? Se esfregando a mão e o sangue não sai. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O mundo pode acabar, sabe? Pode vir. Quando você lê a Bíblia, oh Jesus amado, que coisa maravilhosa! Eu li aquele salmo, eu disse: meu Deus, eu quero ler na ceia esse salmo.
69, para que os irmãos vejam o que é uma oração, o que é essa comunhão com Deus. Deus me guarda, me esconde debaixo das tuas asas, livra-me da força daqueles que são mais fortes do que eu, me protege. Ele diz: não tem quem me ajude, mas em ti eu estou refugiado, eu estou seguro. Irmãos, você quer aprender a orar? Leia o livro de Salmos, leia os Salmos, escute o que é uma verdadeira oração. Eu estou aqui, meu Deus, nesse atoleiro, tu és a minha vida, tu és a minha força, tu és o meu libertador. A alegria está contigo, o prazer, a felicidade. Por que você vai viver uma vida miserável? E não importa se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, você vai apodrecer debaixo da terra e depois ser condenado, porque o dono da vida vai tirar de você a vida que não é sua, mas que pertence a Ele. E eu aconselho os irmãos a estarem na igreja. Sabe por quê? Porque no mundo a gente não percebe a presença de Deus. No mundo é só guerra, é só dificuldade, é só luta. Mas quando você vem aqui, você é ensinado, você ouve a palavra de Deus, você lembra do Senhor. Lembra do Salmo de Asaf, que dizia assim: eu tinha inveja do soberbo, né? O Salmo diz: eu tinha inveja do soberbo, um prospera, o outro é rico, e eu não tenho nada, e eu quase me desviei, daqui a pouco eu entrei no teu templo, aí entendi tudo, não é? Quando eu entrei na presença de Deus, no templo do Senhor, eu entendi que Deus iluminou o pensamento. Por quê? Porque você está olhando para o mundo, você está olhando para as coisas do mundo. Mas quando você chega na igreja, você se depara com a palavra de Deus, né? Você se depara com a presença de Deus. Aí eu entendi. Eu falava como um bruto, né? Eu não entendia nada. Na verdade, eles estão ali, mas de manhã você olha, de tarde você olha, ele não está mais. Mas ele diz assim: mas tu, Senhor, me guarda, eu posso ser feliz. Como eu queria que você sentisse essa alegria, como eu queria, mas nem todos vão poder sentir, porque Deus é quem nos escolhe. Não basta você querer. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Isso depende de Deus olhar para você e te salvar. Aí como é que isso acontece? Hoje Deus está te oferecendo a salvação. É Ele que dá. A porta está aberta. Aqui, ó, eu abro a porta para você. Foi eu que trouxe você até aqui hoje. Foi eu que trouxe você para mostrar essas coisas. Um país, quando vai atacar uma região, ele manda que os civis abandonem ali, né? Saia dali. Então Deus está dizendo: sai dela, povo meu, sai daí, porque eu vou destruir tudo. Livra a tua vida, sai daí. Que nem Ló, da cidade de Sodoma, eu vou derramar fogo e enxofre sobre Sodoma. Sai daí, Ló. Levanta, leva teus filhos. É isso que Deus está fazendo, está querendo arrancar você do mundo, porque o fogo vai cair lá. A destruição virá certamente sobre este mundo, esse mundo maligno. Irmão, eu espero que o Espírito Santo de Deus convença você disso. Eu não sei o que é a vida sem Deus, não sei. Também desde jovem eu falava, quando eu falava com alguém, eu dizia assim: eu não sei como é que alguém consegue ser crente sem orar a Deus. Também eu não sei, eu não sei como é que se consegue ser crente sem orar. Porque a oração é o que te mantém junto de Deus, é o que te mantém naquela amizade com Ele, onde tu fala e Ele te ouve, onde você fala Ele te ouve, Ele fala com você, e a comunhão com Deus está na oração. Você lembra que Daniel orava 3 vezes por dia?
E a Bíblia diz assim: de manhã, à tarde, à noite orarei a ti, porque tu queres ouvir minha voz. Quando a gente ora a Deus, a gente não precisa gritar. Quando a gente quer, Senhor, me ajuda, me socorre, Ele está perto de nós. Agora, quando a gente não ora, eu vou orar, será que Deus está me ouvindo? Não, porque só o será que você disse, já não vai ouvir. A tua consciência já está dizendo que você está longe dele, não é? Quando você está perto, você fala e Deus te ouve. O que diz o livro de Salmo 91? Ele me invocará e eu lhe responderei. Né? A palavra ainda estará na sua boca e eu direi: eis-me aqui. Oh, Jesus! O que eu faria? Eu faria qualquer coisa, o que estiver no meu alcance fazer, para convencer você disso, mas eu não posso. Quem vai convencer é Jesus. Gente que morre gritando, a correnteza está levando, se afogando. Deus, me acorde, me acorde. E a correnteza levando: me acorde, Jesus. Morreu. Senhor, minha casa está caindo, caiu. Está longe de Deus. Vamos orar por Israel. Não, vamos orar por nós, para que você não sinta a dor que eles estão sentindo, porque isso faz parte dos castigos de Deus sobre eles. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, eles diziam assim, para o Pilatos dizer assim: vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? Solte Barrabás. E o que eu vou fazer com Jesus? O sangue dele caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Aí está lá os judeus, muito privilegiados. Daqui a pouco vai as crianças para a escola e um ônibus explode. É perna para um lado, cabeça para outro, pedaço de carne para tudo quanto é lado. Como que você disse mesmo? Você disse: o sangue de Jesus caia sobre... A culpa de matar Jesus caia sobre você e seus filhos. Eles estão pagando até hoje. É duro, é uma dura realidade, mas porque lá no Israel eles não são crentes. Não pense que os judeus acreditam em Jesus. E para eles está reservado isso aí, né, pastor? O dia da angústia de Jacó, Deus vai apertá-los. Eles vão gritar, eles vão chorar, eles vão gemer. É chamado o dia da angústia de Jacó. Vai ser aperto de tudo quanto é lado. É dor, é sofrimento. Por quê? Porque eu quis livrar vocês disso, Jerusalém. Eu quis guardar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos. Vocês não quiseram. Agora se prepare. Chore sim por você e por seus filhos. Porque ninguém passa nesse mundo incólume, sem sofrer nada. Mas aquele que se refugia em Jesus tem uma chance, porque Ele vai olhar por nós. Muitos crentes morreram, devorados por leões, mas Daniel não. Muitos crentes morreram nas fornalhas de fogo, mas os jovens não. Depende do Senhor, né? Senhor, tu vai querer que eu morra crucificado ou tu vai me livrar? Você tem que convencer ele: não deixe isso acontecer comigo, Senhor, por favor. Dizer: não vou deixar. Eu vou fazer isso com uma pessoa mais corajosa do que você. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, porque nós vamos distribuir a ceia.